Bom dia para todos vocês e bom dia para todos vocês que estão na transmissão. Que o Senhor possa, como diz as Escrituras, Ele abriu o entendimento dos apóstolos para que compreendesse as Escrituras. E sempre temos que pedir a Deus o entendimento da Sua palavra, que possamos saber ter o entendimento de Sua vontade. Sempre temos que buscar a sabedoria. Salomão lhe foi dada a oportunidade de pedir o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria para ele aplicar para ele mesmo? Não. Para conduzir o seu povo. Então, conduzir a sua família, conduzir a sua igreja, conduzir a sua fé. E Tiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará gratuitamente, não lançará no seu rosto. Sabedoria para servir a Deus. Pai, é o que nós necessitamos neste tempo, Senhor, de tantas vozes, de tanta confusão, uma verdadeira Babel, mas que o Senhor nos dê o verdadeiro entendimento de Tua parte, para compreendermos qual é a Tua vontade. E também, Senhor, a graça para viver a Tua vontade. Ponha em nossos corações toda disposição. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos nessa manhã. Abra o entendimento de cada um para compreender os Teus planos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu vou fazer a leitura em 2 Pedro, capítulo 3. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias, agora, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto. Quer dizer, voluntariamente, porque querem ignorar, Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe
pela mesma palavra se reservam como tesouro. O tesouro, as joias, é guardada de um modo bem seguro, de um modo especial, né? E as Escrituras estão nos dizendo que a terra, que agora, mais os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Vamos deixar até aqui. Apocalipse 21 nos diz o seguinte: aquele anjo que mostrava as coisas para João disse: vem, mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. E mostrou uma cidade. É porque a cidade, irmãos, ela representa a igreja, a noiva. Assim como Roma representa a besta. E ali diz João: e vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. E será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que o Senhor abençoe-nos em tudo. Podeis assentar.
Primeiramente, eu quero falar sobre esta mensagem: o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Olha bem o título: o futuro lar. A futura cidade, a moradia de Deus e da sua igreja. Então, você quer uma mensagem que é autoridade nessa questão? Nós só temos esta aqui, que foi pregada no dia 2 de agosto de 64. Eu volto a dizer, cada um procure, como diz, espremer, tirar o máximo dessa mensagem. Você vai entender sobre o milênio, sobre o que é eternidade, sobre a Nova Jerusalém. Então esta é uma mensagem que é autoridade neste assunto. E é claro que em outros pontos, selos e tantas coisas, você vai ver sempre concordando, sendo ela vindicada. E se algum ponto você tiver dificuldade, então procure, manda a tua pergunta, porque nós faremos de tudo e será um prazer responder. Então, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós temos que seguir a matemática de Deus. Não despreze a matemática de Deus. 44, parágrafo desta mensagem, o irmão Brana diz: você precisa manter seus 3 juntos, seus 7, seus 12, os números da Bíblia. Deve operar de forma perfeita. Caso contrário, seu quadro ficará todo confuso. Se não conseguir entender, continue orando. Observe, isso se encaixará perfeitamente. Deus é perfeito em 3. Observe o mundo antigo, o mundo antediluviano, o mundo presente e o que está por vir. Ainda repetindo um pouco sobre a matemática de Deus, nós vemos que o 3, o 5 fala da graça, o 4 é o adversário, os 4 cavaleiros, né? O 6 é o número do homem, que foi feito no 6º dia. O 7º nos fala da perfeição. O 12 apóstolos, 12 profetas, 12 patriarcas, nos fala do governo. Você vai encontrar ainda os 24, 12 apóstolos, 12 profetas, 12 patriarcas. E de um modo especial você vai ver o número 40. Jesus jejuou 40 dias. Então você tem que olhar sempre a matemática. Porque Deus, Ele trabalha dentro da sua matemática. E se alguém fizer um quadro e não tiver essa matemática de Deus, é como diz o irmão Brana, vai orar, vai buscar, até que Deus te mostre. Você vai ter um quadro confuso.
certo? Então, falando sobre a nossa leitura, quem ler à primeira vista do que disse Pedro, entende? Vai entender ou subentender que a terra será aniquilada. Mas não é isto. O que vai ser aniquilado é a crosta da terra e a sua atmosfera. E além do fogo, virá o fogo divino para queimar todo o espírito, todos os demônios. Não é certo? O irmão Brana, ele nos fala sobre isto, do parágrafo 38 ao 41, por exemplo. Vamos ler. Por essas passagens, alguém poderia pensar, ou melhor, ser levado a crer que todo o planeta desta terra será destruído. Eu faço um novo céu e uma nova terra, vê? Que os céus desaparecerão e a terra desaparecerá, que serão completamente aniquilados. Mas um estudo minucioso e com a ajuda do Espírito Santo, podemos ver a verdade disso. E é nisso que estamos nos aprofundando. São somente a atmosfera ao redor dela e o pecado que está sobre a terra que serão destruídos. Vê? Assim entendemos que o céu significa a atmosfera acima. Compreendem? O que isto faz? Então, esses cardos e doenças e morte e política e o homem pecador e a mulher pecadora e os espíritos malignos serão todos eliminados e aniquilados. Vê? Tem que ser assim, porque vamos viver aqui mesmo. Provaremos isto pela Bíblia. Os mansos herdarão a terra, né? E aqui mesmo onde provaremos isto pela Bíblia, é aqui mesmo onde vivemos. Observe que os cardos, os germes, todas as doenças e coisas serão completamente eliminados. Tudo isto que tem existência na terra agora, sistemas criados pelo homem, política, pecado, todo tipo de espíritos malignos com os quais o mundo está contaminado e todos os céus acima de nós aqui estão contaminados com espíritos malignos. Agora vamos nos aproximar e nos alongar nisso. Tudo isso existe nos céus ou na atmosfera. E na terra que existe agora, esta terra contém essas coisas, mas não foi feita para esse propósito. O pecado fez com que ela ficasse assim, compreendem? Ela foi feita por Deus, o Criador. E todos os nossos corpos dos quais vivemos agora foram colocados na terra quando Deus a criou. Porque você veio do pó da terra. Tudo foi colocado aqui. Quando o próprio Deus a criou, você estava em seu pensamento, e nele o grande eterno estava, o pensamento que é seu atributo. E agora o pecado fez com que tudo isso acontecesse. E Deus, ao longo desta era, está reunindo o seu material. Satanás ainda está aqui. Essa é a razão pela qual todas essas coisas acontecem. Ele ainda está aqui e todas as suas forças malignas ainda estão aqui.
Observe, é por isso que a terra agora está tão suja. É por isso que existe todas sujeiras e coisas ridículas que acontecem. Derramamento de sangue, guerra, política, pecado, adultério, todo tipo de imundícia que acontece é porque Satanás é o governante desta terra e desta atmosfera. Você diz atmosfera? Sim, Senhor. Tanto os céus quanto a terra agora estão contaminados por demônios que podem nos acusar perante Deus. Jesus está lá para interceder por nós. Vê? Enquanto os acusadores continuam apontando o dedo. Eles fizeram isso, fizeram aquilo outro, mas o sangue ainda cobre. Ele veio para redimir o eleito, que ele anteviu. É por isso que isso está tão sujo hoje. Então, o pecado foi cometido em cima no céu, o pecado foi cometido nessa dimensão, né? Foi também aqui na terra, por isso tem que haver uma purificação. E o fogo é o elemento usado para purificação. Então, irmãos, eu vou falando aqui com as minhas palavras, para que fique bem entendido. E quando você ler a mensagem, estudar, eu não digo ler, mas meditar, você vai ver que a Terra, dentro da matemática, ela nos fala do mundo antigo que pereceu com o dilúvio. E nos fala também, pode observar, temos o mundo antigo, 2000 anos, vamos pôr assim, depois de Noé, não chega a 2. A terra passou pela lavagem da água, pelo seu batismo da água. Só escapou Noé e sua família. E depois, 2000 anos depois, a terra foi batizada com sangue, quando Jesus morreu na cruz. E vocês podem ver que até o calendário começa daí. E hoje estamos em 2024. Então, nós temos também a terra será batizada com fogo. Você pode pensar, mas isso vai ser agora? Não. Não. Primeiro agora, a igreja ela é arrebatada. Depois, teremos ainda o milênio para completar o 7º dia da terra, que é o descanso, que é o sábado da terra. Ela será renovada para o milênio. E depois do milênio, nós teremos o quê? Aquela batalha de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. Ela não é para agora. Ela é depois do milênio, quando o diabo sairá a reunir os governantes para essa grande batalha e Deus vai intervir. Então, depois do milênio, depois dessa batalha também, nós vemos a cronologia que ela segue com a ressurreição geral de justos e injustos. Haverá o trono branco, o grande juízo, e depois disso haverá condenação, os que forem condenados. Aí sim haverá esse batismo de fogo na terra.
em que a crosta dela, a atmosfera, tudo explodirá. A Terra passará por uma supernova. E então Deus disse: eis que eu crio novos céus e nova terra. Eu não creio que a coisa aparecerá de momento, não. Quanto tempo pode levar? Eu não sei, nem você sabe, mas 1000 anos para Deus é nada, e nada é como 1000 anos. Mas Deus fará o novo céus e a nova terra. E ele disse: escreve, João, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluias, né? Nós cremos nas promessas. Então, deixa eu me adiantar um pouco. Nessa explosão, vocês sabem que a água é H2O. Ela é inflamável diante de um grande aquecimento. Por isso João olhou ali do outro lado e disse: e o mar não existe mais. O mar não existe mais. E sairá ali do vale de Cedron, creio que é, desde o centro da terra. Nessa mudança, subirá um monte super alto. O nosso monte mais alto hoje é o Everest, ali na Himalaia. Tem 9.000 metros e uns quebrados. 9 quilômetros e um pouquinho. Mas aquele monte, ele terá 2.000, creio que ao redor de 2.400 quilômetros. A terra vai ficar como um grande umbigo. E então, a Nova Jerusalém, que é uma cidade pré-fabricada, ela descerá sobre este monte, e ali vai estar a tua morada, a minha. Amém? Rico mora em lugar espaçoso, não nessa coisa de paulista ali, uma casinha grudada na outra, igual se vê na Bahia e outros lugares. Então, irmãos, será um prazer te receber ali, no meu lugar. E o mais importante é que Deus sabe do nosso profundo desejo. Coisa que nem sabemos explicar. Quando alguém quer fazer uma casa, vai até o engenheiro e tenta expor o seu desejo. O engenheiro capta e transforma aquilo, e vai mudando, até que diz: é assim? É assim, é assim. Então ele faz o desenho, programa e constrói. Deus interpreta os nossos desejos. E como diz, a tua casa ali terá a tua cara. A tua cara. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa. Os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente de celeste fulgor. A minha casa eu tenho saudade, hei de estar
com Jesus, meu Senhor. Não te julgues pobre, nem desanimado. Amém. Então, irmãos, nós temos aqui os três: o mundo antigo, o mundo atual e o mundo vindouro. Então, o plano de redenção de Deus está baseado em três. Assim como Deus ele redime o homem, ele também redimirá a terra. Ela foi batizada com água, foi batizada com sangue, e ela será batizada com fogo. E então, livre de todo germe, de todo demônio, de tudo que é coisa errada, nós habitaremos aqui. Por isso Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Agora resta saber, você é mansa? Você é manso? Então, se és o herdeiro aqui. Assim, irmãos, como Deus ele redime o homem, ele redime também a terra. Qual é o plano da redenção para o homem? Justificação, santificação, 2, e o batismo do Espírito Santo. Aí está os 3 passos da graça que todos devem dar. Não é só vir, arrepender, ser batizado em nome de Senhor Jesus, mas partir também para a segunda etapa, a santificação. Se separar do pecado, se separar das coisas errôneas. E aí está a tua batalha. Israel saiu do Egito, tiveram a primeira etapa. Cruzaram o Mar Vermelho e do outro lado não havia mais egípcio. Mas cada um lutava consigo mesmo. É a sua luta, a santificação, é a sua batalha. É onde você tem que lutar pela vitória. Não pense que um anjo vai descer de lá e tirar essa tentação de você. Mas você pode pedir a Deus forças, graça, para ir vencendo a tua própria carne. Talvez a santificação é o passo mais difícil. Israel levou 40 anos no deserto. E ali não havia egípcio, ali não havia inimigos, mas o inimigo deles era eles mesmos. Eu lembro do irmão Branham dizendo: o meu maior inimigo chama-se William Branham. É este que você tem que cuidar. E lembre-se, o controle de um carro está à tua mão, está pelo lado de dentro. O freio está ali dentro, o volante, o acelerador. Você é que maneja. Que tal se tivesse que pular para fora e segurar o carro? Então não joga a culpa em ninguém, porque você tem todas as coisas ao alcance de sua mão. E com oração e com vigilância, vai vencendo, vai enfraquecendo esta carne e deixa o Espírito ir tomando conta. Até que chegue o momento
de atravessar o Jordão, morrer para si mesmo e tomar posse ali do outro lado, como uma pessoa nascida de novo. E o que é o batismo do Espírito Santo? É o Espírito de Deus vindo sobre este novo nascimento, esta pessoa. Para quê? Para te dar poder, para te dar vitórias, porque nessa terra temos a promessa de sermos sempre vitoriosos. Então, irmãos, da mesma forma como Deus nos salva nessas etapas, nessas 3 etapas, Ele aperfeiçoa sua obra em nós, a mesma forma Deus redime a terra. E vocês observem nas eras da igreja, quando Deus usou Martinho Lutero, Lutero pregou a justificação da fé. Era crer no sacrifício e aceitar o sacrifício de Cristo. Hoje todo mundo fala sobre isso, mas naquele tempo quem confessava essa fé ia para a fogueira. Morria. Era o preço cobrado para quem cria. Nós vemos, irmãos, que Lutero pregou justificação. Depois de Lutero tivemos o 6º mensageiro, John Wesley, ali na Inglaterra. O que foi pregado nessa era? Essa era das portas abertas, das grandes missões. Foi pregado a santificação. Por quê? As Escrituras nos diz o seguinte: sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ele pregou a santificação. Conta-se que na Inglaterra havia um bar para cada 10 famílias. E com essa mensagem a coisa fechou muitos e muitos bares. A santificação. Então não é somente crer em Jesus. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Você tem que se afastar das coisas erradas. Você tem que se afastar dos palavrões, as más conversas. Você tem que pedir a Deus: Senhor, põe um guarda na porta da minha boca. Bem, vocês sabem sobre essas coisas. Por que ainda existem irmãs que cortam seus cabelos? Por quê? Porque você não crê. Os homens não percebem, mas as mulheres, bateu o olho já sabe. A responsabilidade é sua. Por que a mulher não deva cortar o seu cabelo? Porque o cabelo representa a autoridade do seu marido sobre ela. Vocês podem observar que quando uma mulher ela se desvia, Deus sempre avisa. Sempre algum sonho, alguma advertência. E aquilo aparece às vezes em forma de cabelo cortado. E quando ela corta o seu cabelo, ela fica vulnerável, enfraquecida. É quando o diabo toma posse.
E por que quando se desvia, a primeira coisa é vapt no cabelo? É cortar o cabelo. Então, o que representa o cabelo? Para Sansão, representava muita coisa. E a Escritura diz que quando cortaram o cabelo dele, o Espírito de Deus saiu dele. Por que que não deve cortar o cabelo? Nós temos que responder, entender a resposta. Não é proibido, 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 não é. Você tem que ter noção por quê. O cabelo lhe dá autoridade sobre os anjos. Que tipo de anjo eu não sei, por certo, é os demônios. E quando a mulher corta o seu cabelo, ela está dizendo que o marido não tem nada sobre ela, não tem autoridade. E quem é o cabeça do marido? É Cristo. E o cabeça de Cristo é Deus. Então a pessoa afronta diretamente a Deus. A jovem talvez diga, eu não tenho marido. O teu cabeça é Cristo. Então é preciso responder o porquê não deva cortar o cabelo. E ponta de cabelo não é cabelo? Eu creio que é. É preciso ter muita coragem para pôr a tesoura para, como diz, arrumar o cabelo. Tem muitos galhadas, sei lá. E vocês, irmãs, devem ter cuidado com as propagandas, tal creme, tal coisa, faz isso, faz aquilo. Isso simplesmente, há muitos que simplesmente acaba com seus cabelos. Então não seja você um instrumento de experiência deles. Depois que põe esses produtos, a muitos acaba. Então saiba o que é que você vai pôr. Paga um pouco mais, mas põe uma coisa certa, uma coisa boa. Não é porque somos crentes devemos andar de qualquer jeito. A coisa mais bela que tem é ver uma dama, uma mulher bem vestida, e isso supera aquelas que, a beleza disso aí supera aquelas que andam mal vestidas. Deva cobrir os seus joelhos, as entradas de suas pernas, principalmente quando tem a prova do sofá, né? E não fazer da sua saia borracha esticando. Você deve servir a Deus com o teu corpo. Servir a Deus. Então a santificação, ela leva para tomada de posições e com a ajuda de Deus você irá vencer. Você está viciado, viciada na internet? Vamos dizer mais claro, até mesmo em pornografia? Como que você se achega à Santa Ceia? Como que anda a tua consciência? Peça a Deus uma libertação total sobre tudo que é coisa errada. As Escrituras nos falam que Deus tem um povo zeloso, especial e de boas obras. De boas obras. Tá, vamos seguir adiante. Então, João Wesley pregou a santificação.
Logo mais tivemos o movimento pentecostal, que nos trouxe os dons, línguas, profecias, cura divina. E por último, Deus tem enviado a sua palavra para consolidar a sua igreja. Então, nós estamos vivendo em um momento tremendo. Aí está o plano da salvação. Com Lutero, justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Não é certo? O batismo do Espírito Santo, ele traz Deus para morar dentro de você. A palavra batismo quer dizer imersão. É quando Deus mergulha dentro de você. Foi o que ele fez no dia do Pentecoste. É viver na sua igreja. Nós somos o tabernáculo de Deus aqui na terra. Tabernáculo significa casa. Nós somos aqui na terra a moradia de Deus. E ele diz que neles viverei. Então, irmãos, aí está o plano da redenção. Para o homem, e a Bíblia diz, nos mostra em Romanos 8, se não me engano, que a terra, ela está gemendo. Não porque ela criou essa condição, mas por causa daquele que a domina. E quem é que domina a terra? O homem. E quando o homem ele caiu, toda a criação caiu. Começou a aparecer espinhos, as maldades do ser humano foi sendo conhecidas, Caim matou Abel, a terra passou a ser improdutiva em muitos lugares, e com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a terra geme, desejando retornar àquela posição. E Paulo nos diz que não só a terra, mas nós mesmos que temos o Espírito Santo, gememos. Então, gemer é de alguém que tem o Espírito Santo. Não é que você não tenha, mas quando tem, você não se conforma com estas coisas ao teu redor. Então, mas o que faz a terra? A terra, primeiramente, ela espera o levantar do seu dominador, que é o homem. Então, o plano de Deus tem sido este: em primeiro lugar, redimir o homem, levar o homem de volta à sua posição em Deus. E depois de tudo isso, então, a terra será trabalhada para voltar à sua posição. Aí Deus habitará sobre ela, quando ela passar pelo seu último batismo, que é com fogo. Daí Deus virá habitar nela. Então, amados, eu já falei sobre a cronologia, onde haverá ali no final a ressurreição e o juízo final.
e haverá a segunda morte. Será no lago de fogo. A primeira morte destrói este corpo, não é assim? Volta ao pó. Mas a segunda morte destrói o homem, o espírito deste homem. Por isso nos fala as Escrituras, quem não tiver escrito o seu nome ali, quem não tiver vai sofrer o dano da segunda morte. E Deus depois batizará a terra com fogo, e os elementos, como disse São Pedro, da terra se desfarão. O mar se explodirá. E aquele monte é onde estará sentada a Nova Jerusalém. E ao redor daquele monte, ele é um monte piramidal, né? Haverá aquele muro. E ali é onde a igreja irá viver. E sobre aquele monte haverá a glória de Deus, a luz. E por certo, ele é tão alto, ele lançará luz sobre a terra. E aí os povos que não pertencem à noiva, à igreja, ela não vai morar na cidade, mas ela irá morar na plenitude da terra. E ela levará do seu fruto lá no palácio, onde está o rei e a rainha. João disse, olhei e não vi igreja ali, templo. O que significa igreja? É onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Mas ali não haverá igreja. Não haverá igreja. Porque o mesmo Deus estará conosco ali. Na pessoa, no seu tabernáculo, em Jesus. E sobre aquela montanha, ali estará aquele macarel, né? Aquela luz que irá banhar toda a terra. Por isso diz a Bíblia que ali não haverá sol, o sol não vai incomodar, nem a lua. Olha, irmãos, eu não entendo tantas coisas, mas uma coisa é, eu creio, prefiro crer. Você prefere crer? Nós estamos indo para esse novo lar. Só em pensar que ali não há discussões, brigas, cadeia, processos. Só saber que ali não haverá morte, não haverá nenhuma flor murcha, não haverá nenhuma sirene gemendo e gritando que alguém precisa de socorro urgente. Ali não haverá velhice, ali não haverá morte. Amém? É o que Deus tem preparado para o seu povo. Aleluias por isso. Vale a pena ser crente? Vale. Vale a pena lutar? Vale. Põe os teus olhos lá. Geralmente onde se põe os olhos, se põe a mão. Seja esse o teu objetivo. Eu estarei lá pela graça de Deus. Andando, gatinhando, sorrindo, chorando, mas eu chegarei lá.
Eu chegarei lá. Isso é o que você tem que determinar para você mesmo. Não brinque de Deus, não brinque de mensagem, não brinque de céu ou inferno. Leve as coisas seriamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu penso, por um lado, se nós pudéssemos ver o outro lado, né? Porque nós vivemos em meio a dimensões. O céu é uma dimensão, o inferno é outra dimensão. E eles estão aqui mesmo, só em dimensões. Eu penso, se pudéssemos dar uma olhadinha e ver, os anjos estão torcendo. Vai, cuidado, siga, faça o gol, não é? Eu recordo o pastor Vanderlei contou um caso que ele viu numa Olimpíada. As mulheres teriam que correr uma distância, creio que 100 metros. E cada país manda os seus melhores atletas para competir ali. E na hora da arrancada, quando as mulheres foram, uma ficou para trás. Por certo, teve uma vertigem, passou mal, a pressão era muito sobre os atletas e ela passou mal. Mas ela não caiu, ela ficou ali igual uma bêbada. Entende? E o importante é que a filmadora filmou a corrida e chegou lá. Essa ganhou. Mas logo que terminou a corrida, eles voltaram a filmar aquela mulher que tinha ficado. E aquela mulher suava frio. Parece que ia cair, dava 4, 5 passos e se segurava para não cair. Sabia que se caísse não levantaria. E aquilo empolgou vamos dizer, a plateia. E a plateia começou como os anjos, né? Vai. Tudo se concentrou naquela pequena mulher. E ela foi vencendo e foi indo. Tinha hora que parece que não dava mais, não conseguia ser mais crente, não conseguia mais andar. Olha, irmãos, há muitos que enfrentam essa mesma labuta. Enfrenta, mas eles não param. E quando aquela mulher, ela conseguiu chegar na linha de chegada, ela caiu desmaiada. Não importa se a gente seja o último a chegar ali, mas vamos chegar. Você vai chegar? Vamos todos chegar. Vamos escorar o nosso ombro um no outro e dizer: vamos, meu irmão, vamos, minha irmã, vamos adiante, não esmoreça. Vamos ajudar um ao outro. Teremos a ceia hoje.